agora a gente vai trabalhar e vamos falar desse sensor ultrassônico, né? Então, interessante do Arduino é que eu posso comprar, né, vários kits, plaquinhas, tal, que elas já vêm mais ou menos pronta, né? E esse sensor ultrassônico, o HCSR04, é uma dessas plaquinhas que dá para a gente trabalhar facilmente aí no nosso dia a dia com Arduino. Esse cara a gente vê muito em alarme de carro, por exemplo, né, por ultrassom. Então, qual que é a ideia aí desse sensor aí? Ele vai ter, né, então ele tem aí um pequeno alto-falante, né, um pequeno alto-falante. Esse alto-falante aqui, ele trabalha na faixa aí do que a gente chama de ultrassom, né? Então, ultrassom. Por que é ultrassom? Né? Ultra porque está acima do que a gente considera som. Então, vamos lá. Pessoa comum, ela vai conseguir escutar sons até uns 16 kHz. Tá? Então, até uma frequência de 16 kHz, a gente, né, escuta aí sons aí de uma forma geral, né? Então, essa é mais ou menos uma média, né? Obviamente que isso varia bastante, né? Então, aquela pessoa que não utiliza EPI, né? Não utiliza protetor auricular e está sempre mexendo com, sei lá, serra, essas coisas assim que fazem muito barulho, ou cantor de rock, né? Essas coisas assim, né? Sabe aquele pessoal que gosta de fazer aquele fuzuê em posto de gasolina, de óleo de conveniência, abre aquele tampão e som alto. Então, esse cara é o cara que não vai escutar, né, nessa faixa aí até os 16 kHz. Por quê? Porque o tímpano dele ele afrouxa com o tempo. Né? Então ele não consegue escutar esses sons aí mais agudos. E tem pessoas que são excepcionais, né? Então tem pessoas aí que chegam a escutar até tons aí na ordem de 21, 22 kHz, né? Obviamente são ouvidos aí bem treinados, são ouvidos com uma você cuidou deles, né? Você cuidou deles, ele então não ficou com esse tímpano aí frouxo, né? Então ele consegue alcançar aí algumas notas, aí, umas frequências mais altas. Então esse cara aqui ele vai trabalhar acima dessa frequência aí de 21 kHz. Normalmente a gente trabalha aí na faixa dos 32 kHz, tá? Justamente para que a gente não escute mesmo, né? Então a ideia é que ele esteja acima do que a gente considera como sendo som, né? Acima do que a gente considera como sendo som. Beleza. Do outro lado, aí eu não sei se é esse mesmo, né? Eu vou ter um microfone. E esse microfone é um microfone, obviamente, dedicado para trabalhar nessa faixa do ultrassom. Então, acima dos 21 kHz. Né? Então, eles são normalmente casados aí para trabalhar, né, em faixas superiores aí. Tá? Qual que é a ideia, por exemplo, desse conjuntinho aí dentro de um carro? Então, na hora que você vai lá e ativa o seu alarme, né? Então o alto-falante aí ele começa a emitir o ultrassom, né? Ele começa a emitir o ultrassom. Obviamente que seu carro já deve estar totalmente fechado, totalmente trancado, né? E ali dentro do carro, ele emitindo ultrassom, ele vai receber e reconhecer, né, o som que retorna para o microfone e ele vai colocar aquele valor como um valor padrão para aquele local, para aquela temperatura, enfim.
né? Ele vai guardar aquele valor ali para com um valor adequado. Se por acaso alguém chegar lá e, por exemplo, quebrar um vidro, balançar muito o carro, etc. Aquele cara da caixa de som passar do lado, né, dentro do shopping, olha aquele cara que passa com o alto-falante a toda, dentro do shopping, dispara todos os alarmes. Pois é, então, porque ele balançou muito o carro, né? E esse sensor aí de ultrassom, então, ele recebeu um valor diferente daquele que ele colocou como setup, né? E aí o que acontece? Ele identifica que alguém quebrou um vidro, que houve, né, que alguém está tentando violar o carro, balançando o carro, etc. E aí ele, pumba, vai para o alarme. Tá bom, vai para o alarme. Então, esse é o que aí desse sensor como um alarme, né? Para nossa utilização aqui normal, né, para nossa utilização aqui, ele vai servir como sendo um medidor de distância, né? Então esse cara, o sensor ultrassônico, ele vai emitir, perdão, um ultrassom que vai chegar no objeto, né? Vai chegar aí no objeto e esse objeto então vai gerar o quê? Vai gerar um eco de volta aí, né? E esse medidor então vai receber esse eco no alto-falante. Você sabendo qual é a velocidade do som no ar e tendo esse tempo de transmissão e recepção, você sabe a distância. E exatamente, Adelan, estilo morcego, estilo radar. Né? Então, o radar também funciona assim. O morcego funciona dessa forma. O golfinho, né? Ele caça dessa forma, usando aí o ultrassom. Então, ele vai dar aqueles extralidos e espera o som ir e voltar. Na hora que ele volta, ele calcula o som aí, né? E faz o retorno. Então, esse é o uso maior aí, a gente identificar aí distância de objetos aí do nosso sensor. Tá? Essa aqui é mais ou menos a faixa de trabalho dele, né? Então o ângulo de trabalho dele que ele melhor trabalha numa faixa aí de 30 graus à frente dele, né? Onde ele vai ter a melhor performance aqui, ó, né? É nessa abertura aqui, ó, de 30 graus, onde eu vou ter o som, né, indo e ricocheteando, né, fazendo meu retorno aí, tá? Para o ultrassom. E aqui a gente tem, né, o nosso Arduino Uno usando esse sensor. Então, esse cara aqui, né, ele tem 4 pinos, né? Então, 2 são para alimentação. Então, você está vendo aqui, ó, o pino mais 5 e terra, que eu vou alimentar. Então, são os 2 pinos das pontas, né? Das pontas. No meio, você tem um cara que é o trigger. Então, aqui eu coloquei o trigger no pino 9, ó. Trigger no pino 9. E no pino 10 eu tenho o eco, né? O retorno. Né? Então, esse cara aqui é dessa forma aí, tá? Existem outros, né? Então, você pode eventualmente entrar aí no seu sistema e ter outra configuração diferente. Mas esse aqui é um cara legal, que já os pinos estão separados, né? Então, você manda o seu som por um e recebe pelo outro, né? Bom, a ideia é bem básica aí para a gente fazer uma brincadeirinha aí, né? Então eu vou ter lá o meu pino de trigger, vai ser o pino 9, e o pino de eco vai ser o pino 10, né? Então, olha lá, coloquei lá o pino 10, estou ligando aqui no eco, né? Ó, aqui o eco. E o pino 9 está aqui, ó, ele vai ser justamente o meu trigger, tá? Beleza, tá aí definido aí, pino 9 trigger, pino 10 eco. Aí eu vou ter duas variáveis aí que são do tipo flutuante, que vai ser a duração e a distância. A duração, no caso, seria a duração
do tempo que ele vai e volta, né? Então vou medir esse tempo de vai e volta. Depois a gente vai fazer o cálculo da distância aí, né? Então, obviamente, o meu pino trigger, onde eu vou fazer o disparo, vai ser um pino de saída, output, e o pino eco vai ser um pino de entrada, tá? Vai ser um pino de entrada. E eu vou monitorar isso aí através do canal serial. Então eu vou abrir aqui o meu canal serial Begin 9600. Então a gente vai trabalhar aí com o serial Begin para a gente poder observar isso no canal serial. Aí, obviamente, você pode utilizar isso para outra coisa. Tipo, vamos supor, você identificou que tem um objeto à sua frente, você desvia para a direita, para a esquerda, enfim, né? Alguma coisa desse gênero. Aí a gente tem, né, o void loop, que eu vou fazer aí, ó. Primeiro a gente vai colocar aí o trigger em low, né? Esperar aí 2 microsegundos com ele embaixo. Então não precisa mais que isso, tá? 2 microsegundos com ele embaixo. E já vou mandar um high, né? Vou mandar um pulso em alto aí. Eu vou esperar por 10 microsegundos, tá? Vou esperar por 10 microsegundos. Beleza. Então a gente vai fazer esse cara. Na hora que eu disparar aí esses 10 microsegundos com ele em alto, eu já emiti um pulso, né, com duração de 10 microsegundos. E depois a gente já manda o pino trigger de novo para baixo. Então eu vou dar um pulsinho só, né, um pulsinho só. Esse pulso vai durar quanto? 10 microsegundos, né? Então, e esse cara já vai então espalhar o nosso processo. Olha, existem outras técnicas, por exemplo, você dispara, ao invés de disparar um único pulso, igual a gente fez aí, você dispara 3, 4, 5 na sequência, espera receber os 5 na sequência, tá? Mas pro que a gente quer, tá de bom tamanho, né? Então, se você dispara 3, 4 pulsos na sequência e espera receber esses 3, 4 pulsos, obviamente você pode, né, medir a duração, né, o intervalo de cada um desses pulsos, né, fazer uma média e ter um valor aí um pouquinho melhor, né, da distância. Mas para a gente aqui, só fazer um teste, eu acho que está de bom tamanho aqui, tá? E aí, como é que a gente vai medir essa duração? A gente vai usar um comando aí que chama-se pulseln, né? Pulseln, justamente no pino de eco. Então, quando a gente põe esse pulseln aí, ó, né? Ele, ele vai esperar chegar um high, né? Obviamente, o meu pino de eco, ele vai estar em zero. Por quê? Porque ele não recebeu nada ainda. Né? Não recebeu nada ainda. Então, o meu sinal está ainda indo para chegar está indo para chegar no meu é, no meu objeto, tá? Então ele já sai aí com zero e ele espera o tempo aí. Ele vai, quando ele chegar em alto, na hora que eu disparo esse pulso ali, ele começa a contar o tempo. Na hora que ele chega em alto, ele para e já mede então o tempo de duração. Fala aí, meu jovem. Ixi, tá falhando? Espera aí. Tem mais alguém que tá falhando fora o Ailton? Sim, professor. Vixe, Maria. Vamos tentar voltar no 5G lá. Espera aí. Parará. Aqui. Vamos lá, tem que voltar, né? 5G, afinal de contas. Vamos lá, se estiver cortando, você dá um grito aí. Tá? Bom, aí o que vai ser a sua distância? Vai ser a duração vezes 0,343. Então, a
esse valor aqui da duração vai vir em microsegundos, tá? E aí, você fazendo a conversão, né, de um valor em microsegundos aí, né, para levando em conta que a velocidade do som, né, no ar é 343 metros por segundo, né, então a gente vai fazer essa conversão aí usando 0,0343, justamente porque está vindo aí microsegundos, tá? Por isso é um valor muito baixo aí. E aí dividido por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Por que a gente divide por 2, turma? Porque tem que retornar. Exatamente, eu tenho a distância de ir e voltar. Mas, né, então, meu som está indo e voltando. Por isso que eu divido por 2, porque eu só quero a distância até o objeto, né, que é ou só ida ou só retorno. Né, por isso que a gente divide por 2. Aí a gente manda um serial.print. Então, esse serial.print, ele manda o valor. Ele manda aí essa string distância, né? Então ele escreve lá distância 2 pontos, né? E aí depois a gente põe serial.print ln, e aí a gente pega o valor da distância e coloca o valor da distância que a gente está medindo. Aí dá um delay de 100 milissegundos e vamos para a próxima. Tá? Vamos para a próxima. Então essa aqui é a ideia aí, né, da nossa, do nosso cara aí, tá? Vamos ver aqui, tal. Então, vamos parar essa simulação. Vamos para o nosso LED. Cadê LED? Não, o ultrassom. Tá aqui. Deixa eu ver se o código já está aqui. Eita, nós que beleza, o código já está aqui, hein? Não preciso nem digitar. Então, o mesmo código está lá, ó. Const int, o pino de trigger é 9, né? Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Vamos testar ele, né? Antes da gente... Então, já está funcionando, está lá, ó. Funcionou. Vamos colocar o monitor serial aqui, né? Então, ele está dando 148.84. Para a gente mudar aqui, ó. Então, ele está dando 130.7 centímetros. Ele está lendo aí 130. Como é que funciona, né? Esse sensor aí, ele mede aí desde 3 ou 4 centímetros, se eu não me engano, até 4 metros, tá? E a precisão dele é de 3 milímetros. Bom, 3 milímetros. Obviamente, se você colocar ele muito na diagonal aqui, né? A distância vai aumentar aqui, ó, 130.7, tá? Então, 137.5. Que é a mesma coisa, né? 142.21, ó, 141, tá? Então tá lá, 268.2 centímetros, 267. Né, 0,3, 0,2, então tá de bom tamanho aí. Muito perto, ó. Tá vendo? Ele estoura aqui, ó. Ele não tem capacidade para pegar muito perto, ó. 12,5 aqui ele já conseguiu pegar. Tá? Muito longe. Ó, ele também estoura aqui, tá? No caso, esse cara tá indo até acho que uns 3,5 aqui, né? Ó. 3,20, 3,28, 333. Ó, 333. Aí já acho que é o estouro dele, ó. Tá fora já, né? 334, tá? Então ele já saiu fora aí. Então daqui, beleza, ele mede, ó,
157, 156,50 e tal. Então ele tem uma precisão aí boa, né? Muito boa aí, tá? Então, vou pegar aqui, stop, fechar esse monitor. Ctrl C. Opa. Send to. Então, beleza, ó. Tá? Funcionou. Vamos ver esse cara aqui. Eu acho que eu tenho. O link aqui. Link copiado. Tá, o link também, tá? Esse cara eu não sei como é que tá a visibilidade dele. Eu vou deixar aqui público, ó. Tá público aqui já, tá? Então vocês podem acessar eles aí. Se precisar, pode copiar, utilizar. Tá bom? Beleza. Ok. O que mais que nós temos aqui? Ah, aqui. A gente tem um outro sensor. Ixi, eu falei do sensor e. A gente tem outro sensor que é o ping da Parallax, tá? Eu coloquei a imagem, eu coloquei errado aqui. Eu vou colocar, ó. Cadê o ping? Tá aqui, ó. Aqui, ó, ultrassom da Parallax, tá? Que é isso? Ah, detalhe, ó. Ontem o pessoal me ensinou aqui, ó. Então, eu só estava achando, quando está aqui nesses componentes básicos, a gente só acha esse ping aqui da Parallax, ó. Né? Então, você vai ver que ele acontece o quê, ó? Ele tem três pinos. O pino de terra, que é o GND, o pino de positivo, que é o mais 5, e o pino de sinal. Né? Então, o que acontece aí? O sinal tem que ser emitido e recebido pelo mesmo pino, tá bom? Então ele é um pouquinho diferente daquele que nós vimos, né? O HC. Na hora que você pega aqui, o que acontece? Nesses componentes básicos, só te aparece realmente esse cara aqui, esse sensor de distância aí, que é o da Parallax, tá? Quando você põe aqui no AL, são todos, né? Todos os componentes, aí sim aparece, né? O HC. Eu acho que aqui no Search você pede o HC. Não, 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 não. Não é HC. Peraí. É o SR. Opa, cadê? SR. Vem também. Oi? Tá na simulação. Eu vou deixar você puxar. Ah, exatamente. Obrigado. Então a gente pega o SR, vamos lá ver se ele agora vem. Bom, ele tá aqui, ó. Tá aqui um e tá aqui outro, né? Puxou um aqui. Ó, esse é o SR04, tá? Então tá ele aqui. Ó. A diferença dele é justamente esse, ó. Né? Esse SR04 tem 4 pinos e o ping tem só 3 pinos, tá bom? Eu, né? Então a gente colocou aqui, ó, né? Já um programinha, tá? Né, que eu peguei aí do site, tá? Justamente para ele fazer a leitura aí, né, dessa distância, utilizando aí esse sensor ultrassônico da Parallax, tá bom? Então,
Se precisar utilizar, aí você pode utilizar também, tá? Então, e aí nós terminamos aí por hoje, tá?